Mota, começando por você, esse relatório indica o que na sua avaliação? Mota. Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago, bom dia, Diogo, Paulo, bom dia à nossa audiência. Olha, eu dei uma olhada no relatório, Tiago, li algumas vezes, conversei com alguns especialistas e nós precisaríamos de muito tempo aqui para explicar os aspectos técnicos do relatório. O relatório usa uma linguagem bastante técnica, é uma linguagem respeitosa, cita várias normas e resoluções do TSE e faz algumas observações. As opiniões sobre essas observações variam. Há quem leia essas observações e as classifique como preocupantes ou até alarmantes. Há quem leia essas observações e diga que elas não apontam nenhuma evidência concreta de problema algum. O fato é que essas observações elas se dividem em dois grupos. O primeiro grupo é de restrições que foram feitas ao trabalho dos técnicos. E aí você depende da opinião dos técnicos sobre se essas restrições interferiram no trabalho e até que ponto interferiram. E o segundo grupo de observações diz respeito a possíveis vulnerabilidades do sistema que precisariam ser explicadas. E aí o ofício do Ministério da Defesa sugere a criação urgente de uma comissão de técnicos para examinar especificamente dois pontos. Então, esse é o relatório do Ministério da Defesa. Ô Diogo, a entrega finalmente do relatório pode virar a página em alguma discussão ou ainda não? Pode sim, Adriana. Bom dia, Adriana, Tiago, Mota, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse relatório das Forças Armadas sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, é um banho de água fria sobre os apoiadores do Bolsonaro que achavam que viria alguma coisa contundente, algo que confirmasse, as expectativas dessas pessoas de que realmente tem havido fraude, que, portanto, poderia ser possível reverter o resultado das urnas, o resultado das eleições. Não é o que o relatório traz. O relatório confirma, assim como outros que já foram feitos, outras fiscalizações de outras entidades, que o processo eleitoral foi limpo, que o resultado das urnas é aquele que foi expresso pela vontade popular nos votos e, portanto, não há fraude, não há provas e indícios de fraude, nada que justifique uma mudança de rumo nesse sentido. As questões que foram colocadas, que foram levantadas, algumas delas, as principais pelo menos, são explicadas da seguinte forma. Por exemplo, a questão de que essa equipe das Forças Armadas não teve acesso aos códigos-fontes se explica pelo fato de que os códigos-fontes foram disponibilizados a quem quer que quisesse fazer alguma avaliação em outubro do ano passado. Na ocasião, inclusive, um representante das Forças Armadas, o general Heber Portela, estava na cerimônia de abertura do acesso aos códigos-fontes, mas as Forças Armadas, naquele momento, não quiseram fazer a avaliação, não quiseram analisar esses códigos-fontes, assim como outras instituições que fizeram e avaliaram que não havia nada de errado. Eles só foram solicitar isso em agosto deste ano, quando já não era mais possível, fora do prazo, para justamente fazer essa análise mais aprofundada dos códigos-fontes. Foi possível fazer, então, uma análise estática, como é chamada, que não é, obviamente, tão detalhada. Então, essa é uma das questões principais. A outra é que se houvesse algum tipo de código malicioso, como eles apontaram ali no relatório, isso teria sido verificado, identificado no teste de integridade, aquele que é feito com urnas aleatórias e que simula uma votação no próprio dia das eleições. Isso foi feito, esse teste de integridade, e nada foi encontrado, nenhuma inconsistência. Então, o relatório, de fato, confirma que as eleições foram, enfim, de fato, limpas e que o resultado é este mesmo. Deputado, antes do seu comentário, o Mota pede para fazer uma ponderação. Sim. Mota? Desculpe, nós vamos precisar de mais tempo, porque agora nós vamos ter que entrar nos detalhes. Não é a primeira vez que um comentarista que não entende nada do assunto de tecnologia fala besteira. Então, eu agora fico na obrigação de corrigir. Eu li o relatório inteiro,
eu tenho décadas de experiência em tecnologia. O que o relatório aponta... Primeiro, logo no início, o ministro, a defesa diz que não entra em questão de crime eleitoral, qualquer problema com erros durante a votação. Então, isso está escrito de cara no ofício. Então, dizer que o relatório não aponta indícios de crime, não é esse o objetivo. O relatório levanta algumas questões importantes. Uma delas é, por exemplo, que os militares, os técnicos, não tiveram oportunidade de examinar a versão compilada. Então, eles fizeram análise do código-fonte, lendo o código-fonte, usando caneta e papel nos computadores do TSE. E eles dizem, olha, com isso a gente não consegue garantir que o código que roda na urna é o mesmo código que a gente lê. Só para explicar para as pessoas o que significa, é mais ou menos como se pedissem para você analisar o desempenho do motor de um carro olhando as peças do motor. Você não pode dirigir o carro, você só pode olhar as peças do motor e aí você vai fazer uma análise do desempenho do motor do carro. Olha, você pode até olhar para as peças do motor e dizer, esse carro, eu acho que ele vai andar bem, eu acho que ele não vai, mas se você não dirigir o carro, você não vai conseguir. A outra coisa é que eles não tiveram acesso, isso está no relatório, estou lendo, está no relatório. Eles não tiveram acesso a bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, o que significa que tem uma parte do código sendo executado ao qual eles não tiveram acesso. Então, essa é uma observação claríssima. Né? Em relação ao teste de integridade, eles dizem aqui especificamente, a partir do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, estou lendo o relatório, não é possível afirmar que o sistema está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Assim, mais claro do que isso, né? E eles recomendam a criação urgente de uma comissão de técnicos para esclarecer duas questões. Um acesso à internet, que foi feito durante a compilação do código-fonte, que não foi explicado, e uma análise minuciosa do código que efetivamente rodou nas urnas. Como alguém pode ler isso e dizer que isso confirma os resultados da votação é uma elucubração sem qualquer sentido. Como eu disse, há técnicos que leem esse relatório e acham que o que está aqui é alarmante e preocupante. Há técnicos que leem esse relatório e acham que essas questões são questões menores que não influenciam. Então, essas duas opiniões existem. Agora, não existe a possibilidade de você ler esse relatório, se você tiver um mínimo de conhecimento técnico, e tirar uma conclusão como essa, que ele confirma os resultados das urnas e que ele confirma a votação. O relatório simplesmente não trata disso. O ofício do ministro da Defesa diz logo no começo, ele não vai se ocupar com essa questão. Por isso, ele sugere a criação de uma comissão, é simples assim. Deputado... O Mota, Diogo, Adriano, é que o Mota, ele começou o comentário dele daquela forma agressiva que ele tem tido desde que teve as eleições, o resultado não foi o que ele esperava, né? Ele sempre foi uma pessoa, um debatedor muito mais, mais tranquilo. Ele realmente está perdendo as estribeiras nesse sentido, que é uma pena. Mota, foi exatamente o que eu disse, tá? O que eu disse foi que, primeiro de tudo, eu não falei a palavra crime em momento algum. Você tem esse hábito de colocar palavras na minha boca. Pode voltar aí depois o vídeo e procurar alguma vez em que eu tenha usado a palavra crime. Falei que o relatório não aponta que houve fraude na eleição. E quanto à questão do código-fonte, foi exatamente o que eu disse. Eles não tiveram mesmo acesso ao código-fonte, eles não tiveram a possibilidade de fazer uma análise, além da análise estática, que é essa como que você descreveu como basicamente lendo o código. E isso aconteceu porque o prazo para ter esse acesso mais completo ao código-fonte tinha terminado. Eles pediram isso com urgência em agosto deste ano, quando já estava fora do prazo. Se tivessem feito essa análise em outubro do ano passado, quando outras instituições também o fizeram, eles poderiam ter chegado num resultado diferente. Mas, de qualquer forma, o relatório não confirma essas expectativas que algumas pessoas tinham de poder reverter no tapetão o resultado das urnas.